graça e paz. Mais uma quarta-feira, upgrade, falando sobre o tema maravilhoso do Apocalipse. A volta de Jesus, acontecimentos que antecedem e que vêm depois disso. Nós falamos durante vários meses sobre esse tema. E para você saber, nós estamos aqui na reta final. Ok? Talvez mais uma única quarta-feira e nós vamos terminar essa série de estudos sobre o tema maravilhoso do Apocalipse. Quero pedir que você agora compartilhe essa live, nós vamos orar e eu quero dar esse tempo para você compartilhar esse culto, né? Essa upgrade sobre esse tema maravilhoso. Vamos orar, vamos pedir que Deus venha falar conosco, que Deus venha falar com você, que Deus visite a sua casa e que essa ministração traga renovo para você. Senhor, muito obrigado. Obrigada, Deus, por essa noite. Obrigado por essa quarta-feira. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra pode entrar na nossa casa, porque a Sua palavra pode ser ministrada para cada um de nós. Obrigado porque nós temos a Sua palavra. Obrigado porque essa palavra é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. O que seria de nós sem essa direção, sem essa luz que a Tua palavra nos traz? Deus, é uma alegria no meu coração de estar falando sobre um tema tão maravilhoso para os tempos que nós temos vivido. E agora eu oro para que a Tua presença entre nessa casa que está me ouvindo, na casa daqueles que ainda vão me ouvir. Que o Teu poder, Espírito Santo, venha sobre a minha vida, sobre a vida de todos quantos estarão ouvindo essa palavra. Que o Teu poder desça nessa casa, nessa família. E enquanto a Sua palavra entra, Tua palavra que é remédio, venha ser remédio no corpo, na alma, na casa de cada um que está me ouvindo. Eu entrego esse culto ao Senhor, Pai. Que essa palavra seja rema, traga renovo para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar com você, irmãos. Que alegria estarmos mais essa quarta e finalizando, né? Talvez a próxima quarta a gente já encerra essa série de ministrações sobre o Apocalipse. Queridos, semana passada nós falamos sobre um tema lindo, que é o estado eterno, a eternidade com Jesus. Além de falar algumas coisas sobre o tema da eternidade, nós falamos também, mostramos um vídeo do pastor Dana Coverstone, falando algumas coisas do ano passado que ele viu acontecendo nesse ano. Muitas delas, inclusive, já se cumpriram. Bom, hoje, queridos, nós vamos continuar e fique comigo até o final. No final eu tenho uma palavra muito especial para você sobre o Pix. Quem já não abriu aí a sua conta bancária, o seu computador e viu escrito lá Pix, se cadastre no Pix. Vamos ouvir um pouquinho sobre isso no final. Mas antes eu quero dar uma palavra de esperança para você nessa noite. Nós vamos falar a segunda parte desse tema, eternidade. Bom, semana que vem nós vamos mostrar o mapa e, se der tempo, nós vamos andar no mapa para ver tudo aquilo que aprendemos e finalizarmos no tema. Porém, irmãos, hoje eu vou falar da segunda parte do tema eternidade. O som tá bom para vocês? Para mim deu uma sumidinha no som aqui agora, né? Tá meio... tá voltando. Ok. Hoje nós vamos falar então no tema, segunda parte desse tema, eternidade, a eternidade. Irmãos, é maravilhoso falar sobre a eternidade. Meu som aqui tá dando problema. Não sei se vocês estão me ouvindo bem ou não, mas aqui tá sumindo o som, né? Espero que aí na sua casa o som esteja bom. Vamos lá, dentro desse tema, eternidade, hoje nós vamos falar sobre quem estará fora da cidade. Semana passada nós falamos um pouquinho da Nova Jerusalém. E hoje eu quero falar coisas lindas que você precisa saber sobre essa cidade que nós vamos morar, a Nova Jerusalém. Primeira coisa que eu quero colocar para você: quem não vai estar lá? Quem estará fora da cidade, a Nova Jerusalém? Vamos lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, que são os abomináveis, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras,
todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Bom, Levi, tá tudo certo aí com o som? Porque para mim aqui tá meio ruim, né? Ok, queridos, ele vai trocar o microfone aqui para mim. Mas quem estará fora da cidade? A Nova Jerusalém. Quem não vai fazer parte da Nova Jerusalém? Vamos começar dentro do texto aí. O texto começa falando, os covardes. Irmãos, quem são os covardes que a Bíblia diz que não vai fazer parte dessa nova cidade? A Nova Jerusalém, a eternidade com Jesus. Os covardes são aqueles que têm medo de assumir a fé. Sabe aquela pessoa que fica em cima do muro? Aquela pessoa que não se posiciona. Vamos lá, vamos continuar aqui. O microfone, acredito que o som melhorou, né? Então, os covardes, aqueles que têm medo de assumir a fé, né? Aqueles que ficam em cima do muro. Você é esse tipo de pessoa? Segundo grupo que não estará na Nova Jerusalém, diz a Bíblia, os incrédulos, ou seja, aqueles que não receberam Jesus como único Senhor, aqueles que não creram, estarão fora. Qual é o outro povo que estará fora? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da Nova Jerusalém para você, que é maravilhoso. Mas antes você precisa entender quem vai estar fora. Outro grupo que vai estar fora da Nova Jerusalém. O texto diz, os abomináveis. Irmãos, quem são os abomináveis que a Bíblia diz aqui? Tem várias práticas que são abomináveis diante de Deus. E eu quero falar com você de algumas delas, que são essas práticas dos abomináveis, que são esses que não estarão na Nova Jerusalém. Provérbios, capítulo 6, o versículo 16 ao 19, diz o seguinte, aqui é os abomináveis, aquelas pessoas que estarão fora da Nova Jerusalém. Olha o que diz, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Esses são os abomináveis que não estarão na cidade santa, na Nova Jerusalém. Dentro dos abomináveis, irmãos, olhos altivos. O texto diz assim, ó, olhos altivos. Quem são esses abomináveis que a Bíblia diz que tem olhos altivos? Ou seja, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. São aquelas pessoas soberbas, são abomináveis diante de Deus, não estarão na Nova Jerusalém. Outra prática abominável, língua mentirosa. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Se você tem a prática da mentira, saiba que na Nova Jerusalém não entra essa prática. Outro que não estará na Nova Jerusalém, mãos que derramam sangue inocente, pessoas que matam. E aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, eu quero incluir pessoas que defendem o aborto. Né? Aqui fala, mãos que derramam sangue inocente. Então, pessoas que defendem o aborto são responsáveis porque estão derramando sangue inocente. É uma prática abominável, não estará na Nova Jerusalém. Coração que trama coisas perversas. Olha só, sabe aquele tipo de pessoa, irmãos, maldosa, sempre preparando alguma cilada, seja por motivo financeiro, motivo amoroso, político, está sempre preparando alguma cilada para alguém. Esse tipo de pessoa é abominável diante de Deus. Outra coisa que é abominável, que não entrará na cidade santa, pés que se apressam para o mal. Não é aquela pessoa, irmãos, que foi tentada e cedeu à tentação. Não, aqui está falando aquele que dentro do coração tem um coração maligno, deseja fazer a coisa errada. Outra prática abominável, testemunha falsa. Queridos, quanto nós vemos disso?
Aqui fala daquelas pessoas que querem destruir a reputação dos outros, testemunhando falsamente contra estes, destruindo a reputação deles. Isso é abominável diante de Deus. Outra prática abominável que diz aí o texto: o que semeia contenda entre irmãos. Sabe o fofoqueiro que revela a transgressão do outro para ver o circo pegar fogo? Porém, essa prática, saiba que é abominável diante de Deus. Então vamos lá, queridos. Eu falei sobre os abomináveis. Outro grupo, letra D, os assassinos, não estarão na cidade santa. Outro grupo, os impuros. O que são os impuros, irmãos? Aqueles que vivem em pecado de imoralidade. Queridos, nós vemos pessoas que acessam a internet aí, têm práticas imorais, né? E acham que isso não vai ter consequência. Esse tipo de prática, diz a Bíblia, os impuros, diz a Bíblia, não entrarão na Nova Jerusalém. Outro grupo, os feiticeiros. Irmãos, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Quando a Bíblia fala os feiticeiros, de repente muita gente diz assim: eu não mexo com feitiçaria. Mas aqui, irmãos, no grego é farmakeia, que inclui drogas. Ou seja, os feiticeiros, eles usavam de drogas para invocar demônios. Então aqui, se você acha, irmãos, que está tudo bem, de repente você fumar um baseado, mexer com maconha, né? Cheirar cocaína, você está muito enganado. O texto aqui diz que esses não estarão na cidade santa. Outro povo que não estará na Nova Jerusalém, os idólatras. Aqueles que fazem ídolo na sua vida, que colocam qualquer coisa no lugar ou na frente de Deus. Outro povo que não entrará. E o último é os mentirosos. Aqui falam de pessoas que andam no pecado da mentira. Então, queridos, quando a gente olha para esse texto, nós vemos uma relação de pessoas que não estará na Nova Jerusalém. Agora, para você que entendeu isso e que tem consagrado a sua vida e sabe que o seu destino é a cidade santa, a eternidade com Jesus, a Nova Jerusalém. Eu falei semana passada um pouquinho para vocês sobre a localização da cidade, lembram? Falei sobre isso aqui. Eu disse que alguns acreditam, né, que a Nova Jerusalém, ela vai ficar suspensa sobre a terra e que teremos dois tipos de moradores, segundo alguns, né? Aqueles com corpos glorificados que vão morar na Nova Jerusalém, que estará suspensa sobre a terra, e os que estarão na nova terra, novo céu e nova terra. Esses que estarão na nova terra, segundo alguns estudiosos, né, são esses que não estão com corpos glorificados, os que passaram o milênio, depois do milênio, que não ressuscitaram, não foram arrebatados. Segundo esses estudiosos, então, essa cidade de Jerusalém estará suspensa, e tem um outro grupo que diz que a Nova Jerusalém vai descer sobre a terra, literalmente, e aí será uma coisa só. Nova terra será também um novo céu. Agora, irmãos, eu quero que você preste muito atenção. Como será a cidade? Queridos, é maravilhoso você ler sobre isso. Dá vontade de chorar cada vez que você lê um versículo desses que eu vou ler para você. É muito emocionante saber o que o nosso Deus preparou para nós. Onde é que nós vamos morar eternamente? Então eu quero que você aí aperte o cinto e preste atenção para você ver qual é a cidade que você vai morar, o que tem nela. Então vamos lá, como será a cidade? Apocalipse 21, verso 16 e 17, um pouquinho, vamos ver aos poucos aqui, vamos lá. Como será a cidade? A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Isso aqui é a visão de João, né? Apóstolo. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha
e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Queridos, eu quero começar falando aqui, esse começo aqui, sobre o formato. Algumas teorias dizem que o formato da cidade é formato de cubo. Outra coisa, outros dizem que é uma grande pirâmide, né? O formato aqui da cidade. Quando o texto fala que estádios e côvados equivalente a 1.500 milhas ou 2.500 quilômetros de comprimento. Então, queridos, os crentes, né, vão morar nessa cidade. E segundo aquela interpretação, que a cidade de Jerusalém vai ficar numa posição acima e a terra embaixo, alguns estudiosos dizem que nós que estaremos na Nova Jerusalém, com corpos glorificados, vamos poder andar por todo lugar. As portas da cidade estarão abertas e nós poderemos andar por toda a terra. Outra coisa que eu quero que você entenda: as muralhas aqui da cidade, né, são de aproximadamente 70 metros de altura, feitas de jaspe. Olha Apocalipse 21:17. Olha a cidade que você vai morar. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro. Irmãos, a cidade, a Bíblia fala que a muralha era feita de jaspe. Você vai ver aqui na cidade, irmãos, que a cidade, dentro da nossa visão, aquilo que a Bíblia usa aqui é coisas que a gente conhece, mas eu acredito que é muito superior a todo o material terreno que nós conhecemos. Olha os portões da cidade. A Bíblia diz aqui 12 portões. Apocalipse 21, alguns versículos a partir do 12, 13, o 21 e o 25. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas, 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas no oriente, 3 no norte, 3 no sul e 3 ao ocidente. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta feita de uma única pérola. Você consegue imaginar isso, irmãos? A rua principal da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A Bíblia está dizendo aqui uma cidade enorme, de uma pérola. A porta era uma pérola inteira. Cada porta era de uma única pérola, diz o texto. Queridos, olha que coisa linda. Os moradores dessa cidade vão ter liberdade para andar, as portas abertas, entrar e sair. E a cidade, diz a Bíblia, só as portas eram de uma única pérola, uma pérola inteira. Olha a fundação. A fundação é aquilo que não aparece, né? Olha a fundação da Nova Jerusalém. Olha o que diz Apocalipse 21:14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedra preciosa. Preste atenção agora no fundamento da cidade. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Irmão, você tem noção? 12 tipos de fundamento. A fundação inteira da cidade terão 12 camadas de pedras preciosas e brilhantes. A fundação da cidade
cidade onde eu e você vamos morar eternamente com Jesus. Olha as ruas da cidade. Para você ter uma noção, irmãos, o que Deus preparou para nós. As ruas da cidade. A Bíblia diz aqui que a avenida central da Nova Jerusalém é de ouro puro. Imagina aquela avenida central brilhante de ouro, transparente. Apocalipse 21, 18. As muralhas eram feitas de jaspe e a cidade de ouro puro. Olha só, a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Alguns estudiosos acreditam que a cidade toda é de ouro. A Bíblia está falando também aqui de uma rua principal, de um ouro tão puro como um vidro transparente. Irmãos, hoje aqui na terra as pessoas se matam, brigam, né? Diante dessa pandemia, as pessoas aí nos outros países estão dizendo: guarda ouro, porque ouro é a única coisa que não perde valor. Aquilo que as pessoas brigam aqui, para nós lá vai ser asfalto. Nós vamos pisar em cima. Cidade de ouro, a rua principal da cidade de ouro puro. Esse é o lugar onde eu e você vamos morar. Olha o trono, 7º ponto, o trono. No centro da cidade, da Nova Jerusalém, vai ter o trono. Apocalipse 22, 3 e 4 diz assim: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Irmão, você tem noção que um dia eu e você, nós vamos ver o nosso Pai, o nosso Senhor, nós vamos ver o rosto do nosso Deus, nós vamos ver o rosto de Jesus Cristo, nós vamos desfrutar da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O trono de Deus, o trono de Jesus estará lá no centro da cidade e nós vamos participar todos os dias, 24 horas por dia, dessa presença. Eu não sei se você já teve alguma experiência com Jesus, alguma experiência forte de você estar ali orando e aquela presença vir e inundar a sua vida e você não ter o que falar, sabe, aquela coisa tão gostosa. E às vezes a gente tem essas experiências, a gente chora, se derrama na presença de Deus por conta daquela presença. Agora imagine aqui na Nova Jerusalém, na cidade santa onde nós vamos morar, essa presença gloriosa vai ser todo o tempo, irmãos. Nós vamos desfrutar dessa presença todo o tempo. Outra coisa que tem na cidade, o rio. Diz a Bíblia que do trono de Deus vai sair um rio. Então o trono está lá no centro da cidade. E do trono vai sair um rio de água viva. Apocalipse 22, verso 1. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio de água viva, que hoje flui já através da nossa vida, a vida de Deus que emana de nós, irmãos, lá nós estaremos vendo essas águas limpas que saem do trono de Deus. Queridos, lá não vai ter mais morte, não vai ter mais doença, não vai ter mais pecado, não vai ter mais tristeza. Somente a vida de Deus que vai emanar do trono de Deus e essa água que vai correr do trono de Deus. Você tem noção, irmãos, o que nós vamos desfrutar? Da beleza, da presença que nós vamos desfrutar na Nova Jerusalém. Nona coisa que nós vamos ver nessa cidade, a árvore da vida. No meio da praça principal tem a árvore da vida. Apocalipse 22, verso 2 diz assim: no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida. Olha só, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações.
Provavelmente aqui vai ter mais de uma árvore, né? Então, irmãos, entenda uma coisa. Nós estamos falando aqui da árvore da vida. Onde essa árvore começa aparecendo? Lá no jardim do Éden, né? Lá no jardim, o homem tinha acesso à árvore da vida, mas no momento em que Adão pecou, desobedeceu a Deus, Adão e Eva foram expulsos lá do jardim do Éden. Então eles não seriam mais eternos. Adão e Eva foi criado, Adão e Eva foram criados para serem eternos, né? A partir do momento que eles pecaram, eles não seriam mais eternos. Então eles foram expulsos do jardim. Querubins foram colocados lá, nesse jardim aqui, na porta dele, para impedir que o homem tivesse novamente acesso à árvore da vida. Por quê? Porque senão o homem ia ser eterno no pecado, ia perpetuar o estado de pecado. Porque é isso que a árvore da vida faz. Quem come vive eternamente. Adão tinha acesso a isso no jardim do Éden, mas quando ele pecou, foi expulso de lá, e para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida e perpetuasse o pecado na vida dele, Deus colocou na porta ali do jardim um anjo e ocultou esse jardim, que está na terra em algum lugar, né? Mas ninguém consegue ver ou encontrar. Então vamos lá, queridos. É importante que a gente entenda isso aqui. Por quê? Porque na primeira interpretação que eu dei sobre onde estará a Nova Jerusalém, né, a localização dela, eu disse que nós estaremos com corpos glorificados, que não haverá mais pecado, claro, né? Lá estaremos com acesso a Deus, a cidade santa, tudo que tem na Nova Jerusalém. Mas a outra interpretação diz que os salvos também, aquele grupo de salvos do milênio, vão viver na terra sem corpos glorificados. Segundo essa outra interpretação, daqueles salvos que vão uma parte deles está aqui na Nova Jerusalém com corpo glorificado. Os que vieram oriundos do milênio com corpos naturais estarão na terra. E como eles vão viver eternamente? Segundo essa interpretação, porque eles vão comer da árvore da vida, serem alimentados pela árvore da vida. Queridos, eu sonho com esse dia. O dia em que nós estaremos diante de Deus. O dia em que nós estaremos na Nova Jerusalém, usufruindo da presença de Deus, vendo o rio de água viva correndo do trono de Deus, as ruas de ouro, as portas de pérolas inteiras, aquela cidade maravilhosa, aquela presença de Deus, Jesus e o Espírito Santo que descia sobre aquele lugar. Eu sonho com esse dia, irmãos. Mas eu quero que você entenda uma coisa, querido. Nós estamos aqui na terra e a redenção, quando você recebe Jesus na sua vida, a redenção aqui passa por 3 estágios. O primeiro estágio é quando nós somos redimidos, você recebe Jesus e você é redimido da condenação do pecado. Ou seja, você recebeu Jesus, você não é mais condenado agora. Mas tem o segundo estágio, que é esse segundo processo, que o Espírito Santo vai te capacitando para vencer o pecado. No primeiro estágio, você é apenas liberto da condenação do pecado. Agora, no segundo, o Espírito Santo, conforme você dá espaço para Ele, você entra num outro estágio, onde o Espírito Santo vai te capacitando para vencer o pecado. Mas, irmãos, haverá um terceiro estágio em que nós seremos completamente livres da presença do pecado na Nova Jerusalém. Então aqui nós ainda estamos lutando contra o pecado. Nós estamos nos enchendo cada dia do Espírito Santo e buscando a capacidade para vencer o pecado. Mas na Nova Jerusalém nós estaremos para sempre livres do poder e da presença do pecado. Lá não vai ter mais nada disso. Lá nós vamos poder usufruir da presença de Deus constantemente. Outra coisa que tem lá na Nova Jerusalém, lá o centro da adoração. A Nova Jerusalém será o centro da adoração, será o centro de toda adoração. Olha Apocalipse 21, verso 22. Não vi templo algum na cidade. Olha só, na Nova Jerusalém,
não tinha templo, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Já pensou nisso, irmãos? Não precisa de sol, de lua, nada, porque a glória de Deus e a presença de Deus e a luz de Jesus Cristo ilumina a cidade. Nós vamos estar diante daquele que é o Senhor de tudo, o nosso Salvador. Nós vamos estar diante dele. E em qualquer centímetro daquela cidade haverá um espírito de adoração naquela cidade, haverá a presença de Deus naquela cidade. Queridos, esse lugar é o lugar onde nós vamos morar, é o lugar onde eu e você estaremos para sempre com o Senhor. Eu tenho outras coisas para falar sobre essa cidade, mas eu quero dar uma palavrinha aqui sobre os acontecimentos, sobre o Pix. Mas antes, irmãos, quando a gente fala da Nova Jerusalém, nós que estamos aqui na terra ainda, precisamos ter esse anseio. Aqui na terra tem doença, aqui na terra você fica triste, você fica aborrecido, você fica deprimido. E é por isso que nós estamos aqui. A Bíblia diz aqui, eu acabei de dizer, que a redenção tem 3 processos, né? Primeiro você é livre da condenação, depois você vai lutar para vencer o pecado. Só que vai ter um dia em que nós vamos estar livres da presença do pecado. E esse lugar é a Nova Jerusalém, é a cidade onde eu e você estaremos. Irmãos, na próxima quarta eu quero falar sobre que atividades teremos lá no céu. Outra coisa, você acha que a gente vai reconhecer as pessoas que nós amamos e que estão no céu? Você acha que nós vamos reconhecer? E as pessoas que são da nossa família, morreram, não tinha Jesus, você vai se lembrar delas? Nós vamos falar algumas dessas coisas na próxima quarta-feira. E talvez a gente já encerre essa série, se tudo der certo, na próxima quarta-feira. Então, queridos, eu quero que você encha teu coração de esperança diante do que eu vou falar agora, diante do que o mundo está caminhando, né? Nós sempre trazemos essa palavra de esperança, mas no final a gente quer mostrar para você que o mundo está caminhando para o final dos tempos. Só que isso para nós não é ruim. Isso para nós não é uma falta de esperança. Pelo contrário, para mim e para você que temos Jesus, é a nossa esperança. Porque nós vamos para esse lugar que eu acabei de falar. Você já imaginou a porta de uma pérola inteira? Eram as portas da cidade. As muralhas de jaspe. Você já imaginou aquela rua de ouro como vidro transparente, os prédios de ouro? Essa é a cidade onde nós vamos morar. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós temos algumas coisas com as quais nós precisamos lutar. Eu tenho falado sempre com você. Semana passada falei algumas coisas, mostrei um vídeo, né, de algumas coisas que um pastor do ano passado ele deu uma palavra profética. Mas eu quero falar com você algo que é muito atual, que está acontecendo muito e que os bancos estão mostrando. Por quê? Porque eu quero mostrar o que tem a ver com o final dos tempos. Por exemplo, o Pix. Eu sei que você já ouviu falar, eu não vou dar uma aula sobre o Pix, mas eu quero mostrar algumas coisas para você entender que época nós estamos vivendo. Por exemplo, o que é o Pix? Que você tem visto falar aí na televisão, está propagando demais. Se você abre o computador, logo na tela já está ali, né? Perguntando se você já se cadastrou. Quantos já ouviram falar do Pix? O Pix é o sinal da besta? É o início da nova ordem mundial? O que é o Pix? Então, irmãos, é importante que a gente saiba. Quando a gente fala de Pix, né, o Pix ele veio para substituir a cédula em papel, o dinheiro em espécie, né? Então, até mesmo os cartões de crédito, em breve, talvez em 2022, não sei, nós não teremos mais cédulas de papel. O Pix veio para substituir tudo isso. Agora, comece a entender tudo que eu vou falar, para você ver se isso tem ou não a ver com o sistema da nova ordem, com o sistema de governo do anticristo. O Pix tem a ver com o governo do anticristo? Então, quando a gente fala do Pix, irmãos, apenas com o celular as pessoas vão poder acessar as transações financeiras delas.
Apenas com o celular, você tem noção disso? Então, o que é o Pix? O Pix é um sistema de pagamento instantâneo, tá bom? Então, ele é útil? Ele vai reduzir as taxas, né? Ele vai tirar um sistema de pagamento que vai reduzir as taxas e tirar o sistema de pagamento de intermediário. Por exemplo, cartão de crédito, banco, né? Não vai ter intermediário nas suas transações financeiras. Isso vai facilitar? Vai facilitar, então entenda bem. Isso aqui está caminhando para um sistema, o Pix, para um sistema global, porque é a tendência do mundo. Na China, isso já é muito forte, também em alguns lugares nos Estados Unidos também. Então vamos entender, no nosso Banco Central, aqui no Brasil, né, ele está impondo o Pix para todos os sistemas financeiros, processadores de pagamento de banco. Todos eles serão obrigados, cartões, obrigados a se adequarem ao Pix. Serão obrigados. Então entenda bem, olha só. O que isso significa, irmãos? Nesse sistema de governo, nesse sistema financeiro aqui, irmãos, o governo vai ter mais controle sobre as pessoas. Entenda por que e onde eu quero chegar com o governo do anticristo. Através do Pix, o governo, esse sistema financeiro aí, né, nesse sistema o governo vai ter mais controle sobre as pessoas, tá? Então entenda bem, através desse sistema financeiro que é o Pix, ele vai saber o que você está gastando, tá bom? O governo vai ter esse acesso, vai saber o que você está consumindo, quanto você ganha, o que você gasta, já que todo o sistema de pagamento vai ser feito através do Pix. Então o governo vai ter acesso a todos os lançamentos, a tudo que você fizer com o seu dinheiro. Pix é uma marca? Não, irmãos, é um sistema de pagamento, não é uma marca. É a marca da besta? Não, eu já vou falar sobre isso. É um sistema de pagamento, tá? Para você fazer transferência, você só vai precisar, como eu falei aqui, do número do celular, CPF, de repente e-mail da pessoa. Você não precisa nem saber para quem ela vai, qual é o banco que ela tem conta. Não, você só precisa do nome, do CPF ou do e-mail dessa pessoa para que você faça uma transferência. É muita facilidade, né? Há um diferencial grande, porque o Pix é tudo muito instantâneo. Você fez uma transferência para alguém em 10 segundos, essa pessoa já está concluindo aí, a operação já está pronta. 24 horas por dia, né? Não tem como muitas transações bancárias, depois das 5 não faz mais, sábado e domingo não faz mais. Não, em qualquer lugar de onde você estiver, 24 horas por dia, 7 dias por semana, apenas identificado pelo celular, e-mail, CPF, muito, muito fácil. Então, queridos, imagina, você só precisa apontar o celular, fazer a leitura do QR Code lá no celular, né, fornecido pelo comerciante. Então, o que é importante você saber, queridos? Por que eu estou explicando aqui um pouquinho sobre o Pix, né? É importante porque, olha só, primeiro tem muita facilidade, ok? Você vai poder fazer qualquer transferência bancária para qualquer lugar, para qualquer pessoa, sem precisar saber para qual banco que vai, nada disso. É muita vantagem, custo reduzido, facilidade para pagar, para receber, para tudo isso. O que não existe hoje, por exemplo, o TED, o DOC também, né? Demora algumas horas para cair, às vezes até no dia seguinte só. O Pix não. Ele vem para substituir todo tipo de transferência feita de qualquer banco, para qualquer banco, instantaneamente. Então é gratuito, né? 24 horas por dia. Agora, irmãos, o que o Pix tem a ver com o governo do anticristo? Como o Pix pode sinalizar o sistema da besta? Então a gente precisa estar antenado, queridos, porque nós estamos caminhando para o sistema de um governo único, um sistema de controle mundial. O que o Pix tem a ver com isso? Então, irmãos, o que é o sistema da besta? Ou o sistema do anticristo, primeiramente falando, né? O sistema do anticristo é uma tecnologia de controle, não é uma marca, simplesmente como as pessoas pensam. É uma tecnologia de controle. Então, o mundo
vai caminhar para essa obrigatoriedade, onde as pessoas vão aceitar esse sistema. Então olha só, irmãos, o Pix, se ele fosse um sistema de pagamento, sistema financeiro, que desse liberdade, mas não é. O Pix, ele tira a liberdade. Em que sentido? Olha só. Primeiro, a pessoa, o correto é o anonimato com transações financeiras, mas aqui não. O Pix é justamente um sistema de controle, é o fim da liberdade financeira em outras áreas também da pessoa. Então olha só, como esse sistema financeiro, o Pix, foi imposto aos bancos e às operadoras, então olha só, os bancos agora obrigatoriamente têm que utilizar o Pix. As operadoras, cartões de crédito, tudo estão vinculadas ao Pix. Ninguém vai conseguir fazer nada sem estar debaixo da tecnologia do Pix. Então escute algo, tudo que você fizer, o governo vai saber. Olha só, claro que vai ser muito impossível as pessoas burlarem o imposto de renda, por exemplo, né? Ou você pegar o seu dinheiro e fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Tudo que você fizer, a partir, começando esse sistema novo, tudo que você fizer, o governo vai saber. Então o Pix, ele não é a marca da besta, mas ele nos mostra, irmãos, preste atenção nisso, não é a marca da besta, mas ele nos mostra como o mundo está evoluindo para construir um sistema de controle mundial. Porque o Pix é um sistema de controle financeiro das pessoas. O seu dinheiro, o governo vai saber tudo que você faz com ele. Você vai ser rastreado onde você estiver. Então, tem pessoas que pensam assim, o Pix é um chip, porque vê lá Pix e o contrário de Pix é chip, né? E algumas pessoas, o Pix é um chip? Não, é um sistema que está dentro do sistema de controle do anticristo. Pessoas vão ser controladas, os celulares serão rastreados, você vira quase que um número, né? O dinheiro vai se digitalizar, já é assim em alguns lugares, na China, por exemplo. Então, o que o Pix está mostrando para mim e para você? Está mostrando o que vai ser o sistema do anticristo. Como vai ser a evolução daqui para frente, irmãos? Preste atenção nisso. É o sistema de controle. Daqui para frente é assim que vai começar a acontecer. Porque o que é o sistema do anticristo? É um sistema de controle absoluto. Então o problema maior é o quê? Nesse programa, nesse sistema do Pix, o problema maior é a falta de liberdade. Eles vão saber tudo que você vai fazer. É o fim do dinheiro de papel, já está caminhando para isso, né? Então nós precisamos estar muito atentos a isso. Então, entenda uma coisa, quanto mais facilidade você tem, mais privacidade você perde e mais controle o sistema ganha. A gente precisa entender isso. Então, a Bíblia fala, vamos pegar um texto bíblico aqui. A Bíblia fala de um controle financeiro que visa atacar o povo de Deus, diretamente no bolso. Vamos lá para Apocalipse 13, se der para colocar na tela aí. Apocalipse capítulo 13, se não der tudo bem. Apocalipse 13, o verso 16 e o 17. Ótimo, vamos lá. Olha o sistema aqui de controle, né? O sistema que visa atacar diretamente no bolso do povo de Deus. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender. Isso fala do quê? Sistema financeiro de controle. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, aqui para comprar ou vender, a pessoa vai entrar num acordo com algum pacto social. Então, entenda algo, irmãos. Vai chegar um momento que esse pacto aqui vai acontecer. Tudo está convergindo para isso.
um pacto social, onde as pessoas só vão comprar se ela estiver debaixo desse pacto, do contrário ela não vai comprar nem vender. Então, onde está o Pix nisso aqui? O texto está dizendo desse tempo em que as pessoas só vão comprar ou vender se tiver a marca. Então, eu quero que você imagine comigo o sistema Pix aqui, ó. Olha só. Aqui está dizendo, né, que a pessoa só vai comprar ou vender se ela tiver a marca. Então, vamos supor que você está passando por isso e você não tem esse sistema de controle, essa marca da besta. Você não se submeteu ao governo do anticristo. Você não tem a marca. Aí o que eles vão fazer? O Pix já está sendo preparado. O que eles vão fazer? Esse dinheiro aqui, irmãos, esse dinheiro, o Pix, não é o controle do governo através do Pix? Então o que eles vão fazer se você não está debaixo desse controle do governo? Se você não está debaixo desse sistema do anticristo, você não aceita, eles bloqueiam a sua conta, porque é tudo digital. O Pix agora é controlado, o dinheiro é controlado através do governo. Então eles bloqueiam e você é impedido de comprar ou vender e vai estar fora do sistema financeiro. O que o Pix está fazendo, irmãos? Está trazendo todo esse controle mundial sobre o sistema financeiro, sobre o seu dinheiro. Você não tem mais o controle dele. Ele está agora debaixo do governo, do nosso governo. Então o que vai acontecer? Se você, por exemplo, debaixo disso que eu falei, você não aceita se submeter, eles bloqueiam a sua conta, porque eles têm acesso a isso. Não tem mais dinheiro guardado, não tem mais dinheiro no colchão, não tem mais dinheiro na carteira. Então várias coisas estão sendo preparadas, irmãos, para implementar a marca da besta. O Pix é uma delas. Então imagina, toda essa questão do governo do anticristo é todo um sistema armado. O Pix faz parte disso. É um modelo padrão de sistema de pagamento, movimento mundial. O mundo todo, não é o Brasil. O mundo todo está caminhando para um sistema único de pagamento. Por que isso ainda não aconteceu, irmãos? Porque isso só vai ser integrado quando existir uma moeda única. Olha só o que está acontecendo. Governo único, moeda única, sistema único de governo financeiro, tudo caminhando para o sistema do anticristo. O Pix vai aumentar a rastreabilidade sua. Você vai ser rastreado mais facilmente. Tem gente que pensa que não, mas hoje o seu celular, irmãos, por que você acha que quando você está conversando, de repente você esboça querendo comprar alguma coisa e logo já aparece na tela do computador propagandas para você? Porque tudo é ouvido, irmãos. As pessoas já são rastreadas hoje. E às vezes a gente não tem noção disso. Agora o Pix vai aumentar essa rastreabilidade, o seu dinheiro principalmente. Então todos os capitais e rendimentos seus passarão a ser digitais. Toda a sua movimentação financeira vai passar pelo governo. Então quando você cadastra o Pix, toda a movimentação financeira sua vai aparecer para a Receita Federal. Tudo que você faz, ok? Tudo vai ser feito pelo Pix. Até o vendedor de pipoca, tá? Tudo através do Pix, desse sistema de governo, através do celular. Então isso é o que, irmãos? Isso é uma antecipação, um prenúncio do que vai acontecer no governo do anticristo. Com o dinheiro, irmãos, imagina, o dinheiro totalmente digital, as pessoas não terão mais domínio do próprio dinheiro. Então o Pix é uma forma de reeducação financeira. Olha o que eles estão fazendo, né? Eles estão doutrinando as pessoas para o governo do anticristo. Eles estão reeducando as pessoas financeiramente para o governo do anticristo. Porque quando o governo do anticristo vier, que já está vindo, as pessoas já vão estar já condicionadas, acostumadas com essa forma de movimentação monetária. Eu quero que você entenda isso, que é essa forma de controle. Não sei quantos de vocês já ouviram falar do reset, né? Eles estão falando que é resetar tudo, já estão falando disso para 2021. Então, a gente às vezes não percebe, mas você já reparou como as pessoas já estão sendo condicionadas? Por exemplo, quando você olha para a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, o que aconteceu? Eles determinaram que todo mundo deveria usar máscara, e ponto final.
todo mundo está usando máscara e ponto final. Então, irmãos, a gente não percebe que as coisas estão sendo condicionadas. A grande elite mundial aí tem poder sobre todos os governos da terra. Agora, o Pix é a marca da besta? É a marca do anticristo? Não, irmãos, a marca da besta não é uma coisa só. Tem gente que pensa que é uma coisa única, mas não é. São vários elementos juntos que começam com a aceitação e a adoração. As pessoas vão desejar isso. Então começa com a aceitação. Então o sistema financeiro, por exemplo, esse sistema de controle que já está vindo através do Pix, está dentro da marca da besta. Por quê que o sistema de controle já está dentro desse sistema todo e dentro da marca da besta? Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que a ninguém será dado o direito de comprar ou vender se não tiver a marca. Obviamente, está falando de tecnologia, de sistema financeiro. E é isso que está acontecendo através do Pix. Então o Pix, na verdade, está dentro de todo esse sistema da marca da besta. A gente precisa entender isso. Então a marca é um sistema. O sistema fala de tecnologia. E é o que nós mais temos visto, irmãos. Então, entenda algo. O Pix é a ponta do iceberg. Escute. O Pix é a preparação para o sistema que está sendo implantado pela agenda mundial. É o controle financeiro. O Pix é apenas a ponta do iceberg. Ah, então o que eu faço? Eu não me cadastro no Pix? Eu não faço, eu não pego a chave lá. Não, irmãos, você não vai conseguir fazer nada se você não fizer. Então, até onde você pode segurar, mas você tem que fazer. Você não tem como não fazer. Você vai ter que fazer. Eu só quero que os irmãos entendam que nós estamos caminhando para o controle mundial. E o Pix é uma das estratégias desse sistema financeiro do anticristo. Isso é para deixar você apavorado? Não. Porque o cristão tem que estar alerta, não apavorado ou preocupado. Nós temos que estar preparados. É uma das estratégias, sim, dessa elite aí, o dinheiro digitalizado. O Pix é o fim do dinheiro de papel, né? Então a bandeira deles aí, né, dessa elite mundial, é um mundo sem dinheiro. Então o dinheiro vai estar completamente controlado, porque ele vai ser digital. E a proposta aí da agenda que eu estou percebendo é para 2022. Não sei se eles vão ter condição de fazer isso, mas do jeito que as coisas estão rápidas, né? Para 2021 já estão falando aí do reset, que é para o ano que vem. Então as coisas estão indo muito rápido. O mundo está sendo preparado e o Pix está dentro de tudo isso que o mundo está sendo preparado. Então entenda, o mundo não podendo mais usar dinheiro físico do jeito que queria, do jeito que quer usar, né? Do jeito que você gosta, com a liberdade, isso vai ser extinto, vai ser tudo digitalizado. O presidente do Banco Central, irmãos, ele disse aí que em 2021 o real vai entrar no real digital. Não sei quantos já ouviram isso, né? Agora eles estão nessa tecnologia de controle, mapeando e identificando as pessoas. Escute, mapeando e identificando as pessoas no mundo todo. Isso já está acontecendo, tá? Sistema de pagamento centralizado e controlado. Então, irmãos, eu não quero trazer medo, pavor, nada disso. Eu quero trazer alerta. Hoje nós estamos num período aí dessa pandemia, né? Que foi produzida, eu acredito piamente nisso. Nós estamos num tempo aí onde as pessoas, ao invés de se firmarem e aquecerem mais o seu coração, estão se distanciando. Então, quando a gente fala do Pix, irmão, se muda o sistema financeiro, se acaba aí com o dinheiro físico, a liberdade, a tecnologia controlando as pessoas, o que vai acontecer, irmãos? Olha só, escuta. A tecnologia controlando, mudou o sistema financeiro, as pessoas já vão estar acostumadas a fornecer a testa, a fornecer a mão, né? Já estão acostumadas com a máscara, já estão acostumadas a serem manipuladas, trancadas durante meses em suas casas e não faz nada. Então vai ser muito mais fácil, com tudo isso que está acontecendo, convencer as pessoas a deixar uma tecnologia no seu corpo.
Não sei quantos de vocês já viram, né? A Amazon. Muitos devem comprar coisas aí na Amazon, né? A Amazon, ela tem uma tecnologia de pagamento com a aproximação da mão. Não sei quantos de vocês já viram isso também. Não sei também se você já viu, tem uma série na HBO, né? HBO, tem uma série lá que chama Years and Years. Se você quiser olhar, essa série aí, eles estão mostrando como vai ser em 2030. Eu não acho que nós vamos chegar até lá. Mas imagina, irmãos, assista essa série na HBO. Years and Years. Como vai ser o mundo em 2030? Mostrando lá o ano do chip todo na mão. É uma coisa impressionante. Então nós precisamos entender, irmãos, que todas as pessoas já estão declarando como tudo vai acontecer. Os cristãos é que estão dormindo, talvez desinformados. Então o Pix é uma pontinha de um futuro que está se aproximando diante de nós. E eu quero finalizar com isso. O que é o governo do anticristo? Primeiro, é um governo único do anticristo, né? O falso profeta já tem trabalhado para isso. A nova ordem, uma moeda única, o fim da moeda de papel, o Pix, que é o dinheiro digitalizado. Diante de tudo isso, irmãos, qual é o papel da igreja, né? Qual é o papel da igreja? Você tem como fugir do cronograma aí, desse processo todo do Pix? Não. Porque senão você não vai comprar, não vai vender, né? Daqui a pouco tudo é através do Pix. Você não vai ter como ter dinheiro, lugar nenhum vai aceitar dinheiro. Sabia que tem lugares já, em alguns países, não sei se na China ou nos Estados Unidos, que não aceitam mais dinheiro? Se for lá com dinheiro, eles não aceitam. Tudo está caminhando para esse processo do Pix. Tá? Esse sistema de governo, esse sistema do seu dinheiro, governo, o governo tomando conta de tudo isso. Você está debaixo de um controle, é um sistema de controle financeiro. E nós não vamos ter como não fazer, nós teremos que fazer. Mas por que eu estou falando isso? Para que você acorde, porque tudo está caminhando para o processo do fim. E tem gente ainda que me entristece muito, é que muitas pessoas tem medo. Tem muita gente com medo, apavorada. Você sabia que eu ouvi de pessoas que não participam desse ensino, desse culto de quarta-feira, porque tem medo, não querem saber como um cristão que está sendo preparado para a eternidade não quer saber como as coisas estão processando, que nós estamos no tempo do fim. E muitos não estão nem se preparando, irmãos. Talvez você diga assim, eu ouço isso há anos. Mas o que está acontecendo você vê há anos. As dores de parto intensificadas como está agora, eu nunca vi. Eu tenho mais de 30 anos de evangelho, eu nunca vi. Eu nunca vi a coisa como eu estou vendo agora. E os sinais estão claros. E esse Pix agora e tantas coisas acontecendo, irmãos. O sistema está sendo encaminhado para o governo único, para o controle de tudo, inclusive do dinheiro. Então se lembre, quando tiver lá o governo único, lembra, não vai poder comprar nem vender quem não tiver a marca da besta. Pois é. E aí você não se sujeita ao governo do anticristo. O que eles fazem? Todos estão cadastrados no Pix. Não tem dinheiro físico. Bloqueiam a sua conta. Mas o cristão, aqueles judeus, os que vão passar por esse período, esses serão protegidos, né? E segundo alguns estudos, esses vão estar no deserto. Nós vamos passar por esse processo da grande tribulação? Queridos, muitos dizem que sim. Eu acredito que não. Mas se nós passarmos, se você crê que vai passar pela grande tribulação, esteja preparado, mas se prepare agora, se firmando com Deus, aquecendo o seu coração e lembrando que Jesus, tudo que está sendo feito aqui, Jesus morreu na cruz por nós, para nos levar para um outro lugar, não é esse. Então pare de fazer a sua vida como se fosse eterna aqui na terra. O seu lugar eterno não é esse aqui, irmãos. Tem um lugar que foi preparado e pago com o sangue de Jesus, foi derramado por mim e por você, para nós estarmos nesse lugar. Então tira o teu coração dessa terra, começa a se firmar em Deus. Tem um lugar maravilhoso, onde as portas são de uma pérola única, onde as muralhas são de jaspe, onde as ruas são de ouro, parecendo vidro, onde os prédios, a cidade é de ouro. Você tem noção, irmãos, onde existe um trono no centro da cidade e uma água viva que sai ali do trono, onde existe uma presença que você já sentiu algumas vezes, mas lá vai ser eterna.
aquela presença com você o tempo todo. Próxima quarta, nós vamos falar sobre aquilo que eu disse aqui, né? Você acha que vai conhecer as pessoas, e aqueles que morreram sem Jesus, você vai se lembrar deles? O que você vai fazer exatamente lá no céu? Nós vamos falar disso e outras coisas mais. Antes de orar, eu quero lembrar a você, amanhã, né, nós temos 9 horas da manhã, eu tenho uma live, vou dar uma palavra para você também, 9 horas da manhã, e na sexta também às 9 horas da manhã. À noite, amanhã, pastor Celinho vai estar ministrando uma live. Na sexta-feira, me parece que vamos ter uma live mega especial aí, que é surpresa para vocês, para toda a igreja, às 19 horas, tá bom, queridos? Nesse domingo, então, nossos 2 cultos, 19 horas e às 10 horas da manhã. É importante que você se cadastre. Nós vamos orar agora. E antes de orar, enquanto eu estou aqui falando com o Senhor, eu quero pedir que você faça agora. Se tem um momento que você precisa ser fiel, irmãos, as contas da igreja estão aí. Se tem um momento que você precisa se guardar, é agora. Sendo fiel, para que você, mais do que nunca, você precisa da proteção de Deus. E a melhor maneira de se proteger é fazer com que o seu dinheiro seja santificado. Tem gente desesperado aí, pegando o dízimo para pagar suas contas, para pagar sua água, sua luz. Ai, que eu estava apertado esse mês. Você está abrindo um buraco mais fundo ainda para suas finanças. A maneira de mudar isso, não tenho dúvida de que é obedecer o que está escrito, sendo fiel no dízimo, primícia e oferta. Se você fizer o seu depósito agora, ótimo. Ou se não, amanhã, 8h30 às 11h30, a pastora Lu está aqui. Ou das 14 às 18, o Levi estará aqui, quinta e sexta. Ah não, sexta é feriado, só amanhã. Ok? Sexta-feira é feriado. Vamos orar então. Quero orar para que a palavra do céu entre no seu coração e para que você se prepare para esse tempo que nós estamos vivendo. O governo mundial, o governo do anticristo está aí. Tudo já está sendo preparado para você aceitar isso facilmente. Não se engane. Isso tudo pode parecer muito bom. Eu assisti um filminho aí, um desenho, só abrindo um parênteses aqui, dentro de um filme, um estudo que eu estava fazendo. Eu vi um desenho, uma pessoa entrando, né? E como se fosse um mini celular no pulso aqui dentro do corpo, e tudo que ela queria fazer, ela acessava aqui, fazia ligação aqui, tudo que ela queria fazer. Nossa, eu nunca tive uma vida tão boa, que maravilha. Não se engane, essas facilidades todas é para que o sistema de controle sobre você vai ficar cada vez mais forte. Então guarde a sua vida em Deus, guarde seu coração em Deus, porque a nossa morada é na Nova Jerusalém, a cidade que Deus preparou para nós. Vamos orar agora, queridos. Obrigada, meu Deus, obrigado, porque Deus, esse mundo, ele está caminhando para aquilo que o Senhor já falou. Nada é surpresa, porque tudo o Senhor já escreveu. Tudo já está escrito na sua palavra, na Bíblia. Sua palavra tem tudo, não há surpresa para mim. Não há surpresa nenhuma para os meus irmãos. Não seremos pegos de surpresa em nada, Pai. Porque o Senhor já disse tudo o que vai acontecer. E nosso pé, meu Pai, está bem firme. Nosso pé está bem firmado na rocha. Nós não vamos balançar, não vamos cair, não vamos tropeçar. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E estamos bem certo que Ele é poderoso para nos guardar até aquele dia. E nesse dia estaremos para sempre como o Senhor. Estaremos andando nas ruas de ouro. Estaremos abrindo as portas de pérola. Estaremos, Pai, vendo essa cidade linda, desfrutando do seu trono, da sua presença. Nada será comparado ao que nós vamos viver aí, meu Pai. Então eu oro para que o seu povo que está me ouvindo e que ainda vai me ouvir, esteja não só preparado, quando ansiando por esse dia, não desviando da fé, não esfriando o seu coração, não se distanciando da sua presença, mas estejam firmes em Ti. Tu és a nossa rocha. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso socorro bem presente, Tu és a nossa rosa de Saron, Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és, Deus, a rocha que nós escondemos. Tu és o nosso Senhor, o nosso amado. Deus, obrigado porque, Deus, nada do que está acontecendo, nada do que está acontecendo encaminhando o mundo nos assusta.
porque nós estamos bem seguros em Ti, meu Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é a nossa segurança, é o nosso socorro bem presente. Nada, nada, nada vai nos atingir ou nos derrubar. Eu quero nessa hora abençoar, Pai, todos os que estão doentes com algum tipo de enfermidade. Deus, que todo o sacrifício de Jesus Cristo para dar a vida abundante venha sobre o teu filho e a tua filha agora. A saúde de Jesus desça sobre essa casa, sobre essa pessoa. Toda dor desapareça, toda inflamação, infecção desapareça, porque é direito seu a herança de Jesus para você. Eu abençoo as suas finanças, a tua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande, imenso amor de Deus, nosso Pai, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Espero você na próxima quarta. Eu quero te fazer um pedido. Compartilhe agora, assim que terminar esse culto. Compartilhe com pelo menos 2 amigos seus. E você vai estar ajudando uma pessoa. Deus abençoe, queridos. Amamos vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe.